Sejam todos bem-vindos a esse seminário. Gostaria de convidar as pessoas que ainda estão no fundo, que estão mais para trás. Tem bastante espaço aqui na frente, se preferir, caso. E nós temos aqui um prazo regimental, já é 7h15, foi marcado para as 19 horas, né? 19h15. Ele tem esses 15 minutos de tolerância. Acredito que os convidados que iriam vir já vieram, ou os que vão chegando, eles vão aí na sequência seguida do seminário, tá bom? Então a gente vai dar abertura aí ao seminário. Mais uma vez, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o primeiro seminário Abril Azul da Câmara Municipal que trata do transtorno do espectro autista, com a sigla DA. Informo que o convite foi feito através de ofícios, nas redes sociais, nas sessões e também no site da nossa casa. E também através das sessões aqui na Câmara Municipal da Rosário da Serra. Eu solicito agora aqui para dar início aos trabalhos o senhor secretário de governo, Jair Júnior, representando o nosso prefeito, Dr. Quevedo. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o vereador Nil por essa iniciativa maravilhosa. Estou vendo aqui representantes das nossas entidades que fazem a diferença em Araçuaí da Serra, o Ciente, a PAI, o pessoal do CMDCA, que também faz um trabalho incrível, a nossa secretaria de Desenvolvimento Social, a secretária Luciane com a equipe aí, também tem feito um trabalho muito importante no município. Nil, muito bom, parabéns mesmo. Eu acho que fomentar o diálogo, né, para a gente discutir as políticas públicas, envolvendo um tema tão sensível e tão importante, com certeza vai fazer diferença em todo o trabalho daqui para frente. É uma iniciativa louvável, que vem muitos outros seminários aí para a gente estar discutindo o tema. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai, como eu disse, transformar o modo como a gente encara esse desafio. Quero dizer a todos que a Prefeitura Municipal, nosso prefeito Quevedo, ele tem um cuidado especial, né, quando tratamos do transtorno do espectro autista. Algumas pessoas talvez não saibam, mas inclusive o Quevedo já foi da diretoria da PAI, que era a Rosário da Serra, né? Uma pessoa que tem uma sensibilidade grande para tratar do tema. Dizer que nós estamos avançando aos poucos, mas nós temos um compromisso de avançar cada vez mais nesta pauta. A Prefeitura é parceira das instituições das cidades, temos projetos importantes, tanto do Ciente como com a PAI, que hoje rodam aí. Eles trabalham em parceria com a Prefeitura já há alguns anos, os resultados são expressivos, mas a nossa ideia é ampliar cada vez mais e dar atenção, né, principalmente às mães e pais que tanto demandam do poder público, né, para melhorar a qualidade de vida dela e de seus filhos. Então podem contar com a Prefeitura nesse sentido. E aproveitando o ensejo, o nosso secretário de Educação está aqui, cadê o Manuel? Eu vi por aqui. O Manuel, secretário de Educação, está há alguns meses à frente da educação. Inclusive, ele é professor, né, universitário e professor de Libras, né, Manuel? Então ele também aí é sensível ao tema. E hoje ele vai fazer um anúncio. Eu vou deixar para que ele fale, né, que eu acho que vai ser muito importante para as mães e pais. Mais uma iniciativa da Prefeitura aí, no sentido de estar aprimorando o atendimento a quem precisa. Eu queria chamar o Nil aqui, Nil, só aqui. O Nil Wanderson, esse grande vereador, ele tem primeiro mandato, né, Nil? Quantos meses de mandato? 4 meses de mandato.
e ele já, com essa iniciativa, está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, acho que merece ser aplaudido por essa iniciativa nova. E um ser humano fantástico, faz um trabalho social bacana aí na cidade e, com certeza, tenho certeza que nos próximos 3 anos e meio fará diferença aqui na Câmara Municipal. Por fim, deixo um abraço que o prefeito teve para transmitir a todos, agradecer a presença de vocês e dizer que unidos nós podemos muito mais. Vamos trabalhar em união. Sociedade civil, poder legislativo, poder executivo, com certeza vamos transformar a vida de quem mais precisa. Muito obrigado e mais uma vez a todos. Boa noite a todos. Para dar início no primeiro seminário Abril Azul da Câmara Municipal, tem algumas palavras aqui para falar para vocês todos, agradecendo primeiramente a presença de todos aqui, das instituições, do poder público, das famílias, das mães, dos pais e também as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O que eu quero dizer aqui para os senhores e as senhoras é que o poder público tem um papel fundamental nesse processo. O acesso a diagnóstico precoce, terapias multidisciplinares, educação inclusiva, de qualidade e suporte social não são privilégios, mas sim direitos garantidos por lei. Implementações de políticas como a Lei Berenice Viana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, é fundamental para que isso tenha a avançar nesse processo. Também as associações, as organizações, são pilares essenciais nessa caminhada. Muitas vezes são essas instituições e associações que preenchem as lacunas deixadas pelo Estado. Não podemos deixar também de falar da jornada da maternidade das mães atípicas, que exigem adaptações, paciência e um profundo conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Esse primeiro seminário, Abril Azul, tem por objetivo aproximar os familiares, o poder público, as associações e as instituições. Os familiares buscando conhecimento e defendendo os direitos de seus filhos. O poder público garantindo a estrutura e as políticas efetivas. E as associações e as instituições fortalecer a sociedade civil, promovendo a inclusão. Precisamos avançar para que todas as crianças e adultos autistas tenham a oportunidade real de desenvolvimento e de dignidade. Esse primeiro seminário abre espaço para reflexão, mas também para ação, e que possamos sair daqui com uma proposta e que em 2026 possamos seguir avançando e um compromisso renovado com a causa. Para dar continuidade nisso, eu gostaria de abrir a palavra para alguns vereadores que estão aqui presentes. Tá? Então, eu gostaria de chamar o meu amigo lá de Sorocaba, primeiramente, o Cristiano Passos, que tem um trabalho excepcional lá em Sorocaba e contribui bastante aí. Cristiano, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui nessa Casa de Leis, falando um pouquinho sobre a importância desse tema debatido nesse mês. Parabenizo o meu amigo, vereador professor Will, pela ação. Tenho a plena certeza de que muitas pessoas estão se espelhando no seu trabalho. E esse é o papel do agente político.
poder fazer o elo entre a população e o que o serviço público tem a oferecer. Nós, como legisladores, temos um papel fundamental de poder fiscalizar o poder público, fazer políticas públicas como essa relacionada ao título que é uma política pública. O que eu debatia lá atrás, no meu primeiro mandato, ouvindo pais, mães de crianças que tinham diagnóstico, eles diziam o seguinte: nós não temos apoio. Esse é o que eu ouvia sempre, professor, que não temos apoio. Só que quando você ouvia falar que não tem apoio, não é o apoio familiar, não é o apoio do patrão dela no trabalho, era justamente o apoio do poder público, que deve oferecer para esses pais e também para, no caso, os filhos, uma saúde adequada, também apresentar para eles facilidades, acessibilidade e uma série de fatores. Eu, quando não era ainda legislador, não era mais político, vamos dizer, eu tinha uma visão do lado de fora de que as coisas eram mais fáceis de acontecer. E infelizmente a gente vê dentro do campo político que não é fácil de acontecer, por uma série de questões. Quando eu conversei com um grupo de mães em Sorocaba, isso 3 anos e meio atrás, várias delas relatavam o seguinte: olha, eu sou mãe solteira, tenho um filho de 10 anos, por exemplo, e eu preciso trabalhar. E meu filho fica com a minha mãe um período. Quando minha mãe não pode ficar, ela fica com a minha irmã. Quando minha irmã não pode ficar, ela fica com a minha vizinha. Cada um dava um tempo para aquela criança que tinha o grau mais leve de autismo. Então ela conseguia deixar com pessoas próximas. Só que daí algumas mães na reunião falavam o seguinte: tirando esse tema de apoio que nós temos no nosso ciclo de amizade familiar, nós temos um grande problema no dia a dia da sociedade. Por quê? Você vai numa UBS e você vai por um problema de saúde comum, uma gripe, vai por um problema de a pessoa tem um problema que tem que fazer um exame de sangue, vai ter que aguardar um exame laboratorial, ela consegue ficar 2 horas e meia numa UBS. Uma pessoa comum, que não tem nenhum tipo de problema. Só que algumas mães falavam: eu ia levar meu filho que foi diagnosticado com espectro autista. E chegava um momento que aquela criança começava a se agitar. E a mãe precisava passar pelo atendimento médico, e ali tinha um filho que também tinha o momento daquele famoso pico. E quantas ela falava, quantas eu deixei de passar atendimento médico para dar prioridade ao meu filho. Algumas falavam, deixei de trabalhar para cuidar dele. Ia no supermercado, aquele barulho, até uma ideia boa, vereador, professor Will, estamos criando Sorocaba. Eu sei que é chato isso, mas por falar com as mães, a gente chegou à conclusão de vamos precisar criar uma legislação lá em Sorocaba para proibir supermercados e colocar música alta durante o período. A pessoa vai comprar para a música alta tocando. Tem mães que não conseguem levar o filho mais, por causa do barulho da música. Ou elas mudam o tema da música ou tiram a música porque ele está agitando. Tem mães que está precisando comprar no mercado com o filho. E ali falando do supermercado, algumas delas iam lá na fila e não conseguiam também comprar porque o filho se agitava, tinha que ir embora. Aí criamos o cordão girassol, que hoje dá na rede de supermercado, nos comércios da cidade, prioridade para quem tem o cordão girassol, que é adquirido através do seu diagnóstico, do seu laudo, vai na policlínica lá e recebe. Quando fizemos essa lei, nós pensamos assim, vamos atender todo mundo, e esbarramos na legislação que diz que somente o prefeito pode criar uma política pública para doar alguma coisa, e o cordão, por mais barato que seja, é uma doação. Nós podíamos criar só a lei, mas não podíamos obrigar a doar o cordão. Mas, graças a Deus, o prefeito Manga tem uma parceria muito boa. Ele decidiu então que o município iria doar os cordões, o que está acontecendo em Sorocaba há mais de 3 anos. Pessoas, sejam adultos ou crianças. Se a criança, o pai vai, leva o laudo na policlínica, retira o cordão girassol, coloca com a carteirinha
vai no supermercado, tem umas plaquinhas, fila preferencial, pode passar. Vai nos serviços públicos, empresa de saneamento, empresa de transporte, lá, UBS, fila prioritária. Qualquer lugar que vai, ela tem prioridade. Foi pedido para as pessoas. Então, quero aqui dizer para vocês o seguinte: o serviço público tem as suas dificuldades, sim, mas tem a boa vontade de continuar e seguir ajudando a todas as pessoas. Ainda mais tratando de um tema que de uns anos para cá ficou mais evidente ainda e vai continuar sendo mais evidente e precisará de mais atenção. Finalizo a minha fala dizendo o seguinte: sem a participação da sociedade, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós precisamos ouvir mais. Nós precisamos ouvir mais, que vocês continuem trazendo ideias, vocês continuem trazendo situações, porque através disso podemos estudar, podemos nos aprofundar nos temas e ver caminhos para que possamos ajudar a todos nesse momento. Professor Mil, parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho, todos os vereadores aqui de Araçuaia da Serra. Quero mandar um abraço ao prefeito Dr. Quevedo, que faz um excelente trabalho aqui na cidade, e desejando a todos vocês sucesso na jornada. E estamos à disposição para poder seguir ajudando. Para dar continuidade aqui, gostaria de chamar a vereadora Tiele para as palavras. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer essa participação e iniciativa do nosso vereador Nil. Eu acho que é de extrema importância, a gente sabe disso. Todos sabem que eu sou da área da saúde e a gente sabe da grande importância que é o aspecto autista. Me coloco à disposição de todos vocês para que juntos conseguimos avançar cada vez mais nessa iniciativa que podem contar comigo de todo o meu coração. Quem me conhece sabe. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. Continuando, gostaria de chamar aqui também para as palavras o vereador Manu. Paz do Senhor a todos, boa noite. A Senhora da Serra aí sim, hein? Sempre responde o nosso boa noite, boa tarde, bênção de Deus. Agradecer a presença do nosso secretário de governo, Dr. Jair, representando o nosso prefeito, Dr. Quevedo, nosso presidente da Câmara, Alberto Rolim. Glória a Deus por sua vida, pela vida de todos os vereadores. Nil, parabéns pela iniciativa. Vereador do nosso parceiro, vereador Dani, que era a sua amiga aqui também prestigiando, a nova vereadora Thierry, vereador Cristiano, muito obrigado pela presença do senhor, da cidade vizinha, de Sorocaba, toda a sua assessoria. Glória a Deus pela vida de todos os representantes aqui, de todas as instituições, de todas as associações, de todas as mães presentes, todas as mães atípicas, todos os filhos, todas as crianças. Obrigado pela presença do Jornal Araçuaia da Serra, sempre cobrindo todos os eventos do nosso município. Todos que estão acompanhando através das redes sociais, boa noite. Servidor Márcio. Meus amigos, eu sempre gosto de utilizar a palavra em temas de extrema importância e dificilmente vocês vão me ver com algo escrito para falar. Eu sempre venho, costumo sempre colocar aquilo que está no meu coração, aquilo que realmente eu ouço das mães, das famílias. A verdade é que a Araçuaia da Serra, ela ainda está engatinhando.
na questão do auxílio e da ajuda que as famílias merecem, principalmente as nossas crianças. Só que eu quero ressaltar, nossa Manu, você disse que nós estamos engatinhando, sim, mas esse processo de estarmos ainda engatinhando, ele vem por conta de gestores que passaram que não deram a mínima para esse tema. Não estou aqui para falar de política, mas é importante ressaltar que a primeira gestão, os primeiros gestores, o primeiro prefeito que passou a dar atenção e olhar para esse importantíssimo tema foi o Dr. Quevedo, foi a atual gestão, que é composta também, não faz nada sozinho, composta por nobres vereadores, tanto da primeira gestão como nesta segunda. Então, muito parabéns pela sua iniciativa, por sua preocupação. Essas reuniões, muitas vezes, vistas por pessoas que acham que isso aqui não vai adiantar de nada, elas se enganam. Parabéns pelo trabalho ali que você vem desenvolvendo aqui, vizinha do Legislativo, você vem, pessoal, Jaqueline, todas as servidoras, começa a falar nomes, de repente esquece um ou outro. Eu gostaria de colocar aqui, Emílio, não é a primeira mão que alguns vereadores já sabem, mas em Sorocaba recentemente foi aprovado um projeto de lei maravilhoso. E hoje muita coisa, né? Meu pai falava assim, né? Hoje nada se cria, tudo se copia. E nós temos que trazer para o nosso município aquilo que realmente pode ser feito. Eu vou ler para vocês aqui, não vou ler o projeto inteiro, vou ler parte, não está inteiro aqui, mas é importante para vocês já terem sugestões, poderem chegar para o vereador Manu, para qualquer outro vereador, que hoje a Casa de Leis trabalha em união, tá certo? Nós estamos aqui juntos em prol da população. Eleição de 4 em 4 anos. Passou as eleições, essa Casa de Leis hoje é exemplo para a região, gente, de harmonia, de união e de trabalho sério. Esse projeto de lei foi aprovado recentemente na cidade de Sorocaba. Ele institui, esse aqui é especial, óbvio, para dar o nome de Araçuaí da Serra. Institui no município de Araçuaí da Serra o censo qualificado das pessoas autistas e das outras providências. A redação está conforme também está o projeto de lei de Sorocaba. Eu gostaria que todos que estão ouvindo aqui soubessem que nós tivemos muito cuidado aqui na redação por conta da falta, talvez, de conhecimento de muitas pessoas que às vezes se referem à questão do transtorno do espectro autista de uma maneira errada. Às vezes usam nomes que às vezes as pessoas se ofendem, mas é falta de aproximação e de procurar entender. Aqui está sendo direcionado o nosso presidente, Beto Molino. Fica instituído no âmbito do município de Araçuaí da Serra o censo qualificado das pessoas com autismo, com o objetivo de identificar, mapear e catalogar informações socioeconômicas, educacionais e de saúde das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista e também as suas famílias. O censo qualificado tem como finalidade as finalidades principais: promover o levantamento detalhado da quantidade de pessoas com TEA no município. Olha isso, gente. Identificar as condições de acesso a serviços de saúde, educação, assistência social e transporte das pessoas, dos nossos queridos autistas. Avaliar a realidade socioeconômica das famílias. Planejar e implementar políticas públicas inclusivas, direcionadas e eficazes, garantir a inclusão social e a defesa de direitos das pessoas com TEA. No artigo 13, o censo qualificado deverá ser realizado e atualizado, obviamente, a cada 2 anos no município, sob a coordenação do setor de saúde, educação e assistência social municipal, em colaboração com as entidades representativas da comunidade autista. O censo qualificado deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: informações pessoais, nome
unidade de gênero, endereço, diagnóstico clínico, nível, suporte necessário, leve, moderado, severo, acesso aos serviços de saúde, tais como consultas médicas, atendimento psicológico, terapias, entre outros. Situação educacional, matrícula em escolas regulares, inclusivas ou especializadas. Necessidades de transporte, acessibilidade urbana, perfil socioeconômico familiar, acesso a benefícios sociais, direitos garantidos hoje, como já foi dito aqui pelo nobre vereador Nil. Outras informações que mostrem as necessárias implementações de políticas públicas nesse sentido. Parágrafo único. As informações coletadas deverão respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. E tem mais vários itens aqui, como eu disse, não vou ler inteiros, não vou tomar muito tempo aqui, mas eu quero que vocês saibam, com esse resumo dessa leitura, que vocês saibam que as famílias aqui presentes, todos que estão acompanhando através das redes sociais, vocês têm representatividade nessa Casa de Leis. Lembrando que muito se fala no nosso município que essas ações normalmente acontecem somente quando está chegando perto de pleitos eleitorais. Está a prova aqui desse movimento, desse seminário. Faltam praticamente mais de 3 anos e meio para o próximo pleito. Isso é a prova que o interesse real desta Casa de Leis, também por iniciativa do nobre vereador Nil, é de realmente somar, ajudar e ouvi-los. Ninguém vai chegar em lugar nenhum se não houver diálogo, respeito e força de vontade. É fácil apontar o dedo? É fácil. De repente pegar o microfone e falar que outros prefeitos não fizeram nada. O difícil é estar aqui presente, dar a cara a tapa, estar aqui. O prefeito não está aqui hoje, mas ele está representado pelo nobre secretário de governo. Com certeza no próximo prefeito estará presente. Eu tenho dúvidas disso, ele tinha outro compromisso para hoje, mas eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Parabéns a todas as instituições, parabéns a todas as famílias aqui. A atenção tem que ser para as nossas crianças e também para as mães atípicas e os pais atípicos. Que Deus abençoe todos vocês. Contem sempre com este vereador. Tamo junto. Para dar continuidade, gostaria de chamar aqui o vereador Dani. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão dedicando seu tempo aí a dando continuidade a esse projeto do meu amigo Nil. Estou aqui para mostrar total apoio ao Nil. Quando eu recebi o convite para estar participando do projeto, foi uma alegria muito grande para mim. Estamos juntos, nós somos novos vereadores, então resolvi estar aqui apoiando, declarando, na continuidade desse projeto maravilhoso que vai trazer benefício para muitas famílias da nossa cidade que têm crianças especiais. Então, peço aos envolvidos, aos funcionários públicos, que acabem com carinho a causa e trabalho com seriedade, igual nós, vereadores, estamos trabalhando, tentando ajudar o nosso município, né, Nil? E eu não tenho muito, assim, experiência, como eu vou falar, eu tenho experiência na prática, com crianças autistas, como comerciante há 20 anos, eu tenho muita experiência no comércio, então a gente tem que saber atender as crianças, os pais, quando chegam no comércio da gente, tem que dar uma atenção especial para essas famílias, para valorizar a presença deles no comércio da gente,
porque senão acaba que a pessoa não vai no comércio se não tiver uma certa atenção. Em Araçoiabinha mesmo, eu tive uma experiência, eu andei analisando, tem algumas crianças que moram ali próximo ao comércio, que eles pegavam uma van, a pai, uma van especial para trazer eles até as escolas. E eles ficavam sentadinhos no barranco ali de ação, né? Porque para chegar até o próximo ponto era meio longe. Aí eu pedi ao poder público, ao prefeito, ao vice, ao secretário do governo Jair, me atenderam frontalmente, instalaram um ponto no local, com cobertura para proteger um banco, para as crianças poderem sentar, para estarem pegando a van ali com segurança, né, com todo o respeito que eles merecem. Então, eu, como vereador, resolvi estar aqui essa noite, declarando meu total apoio ao projeto e parabenizando o nobre vereador Nil pelo projeto. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço a presença de todos. Boa noite a todos. Dando continuidade, gostaria de chamar aqui o vereador Beto Rolim. Mais uma vez, boa noite. É um prazer imenso fazer parte desse momento de vocês, aqui com vocês. Parabenizar, viu? Parabéns pelo seu projeto, pela sua atitude, por você buscar informações a respeito do espectro autista. Confesso, no meu coração, que não sou conhecedor da causa, né? Como muitos aqui, vereadores, muitas pessoas comuns, não têm esse conhecimento aí a fundo do que as mães atípicas vivem, né? A gente sabe que o dia a dia dessas mães, os pais, não é fácil. Hoje a gente vê nas escolas, né, uma dificuldade muito grande com os professores, com as ADIs, tentando dar o máximo de si para fazer um bom trabalho. Mas sabemos que ainda temos muito para percorrer, temos chão aí, léguas e léguas, para a gente chegar a um determinado ponto que agrada a todos. Ainda nós estamos um pouco distantes, reconhecemos e sabemos que o nosso esforço, o esforço de cada um, de cada vereador que hoje se encontra aqui nesta casa, eles dia a dia nós conversamos, discutimos a respeito de tudo isso que a gente vê nos comércios, nas ruas, nas escolas, e a gente não sente o que as mães sentem na casa de vocês, né? Mas a gente ouve falar bastante e o sentimento é imenso, pensando em ajudar, em achar forma de ajudar vocês. Então, dessa forma, a gente espera que as mães, os pais, todos que têm as crianças aí sendo atendidas por alguma escola ou alguma entidade, que tragam para a gente também, para a gente poder conhecer mais, poder ajudar mais e poder desenvolver o nosso conhecimento a respeito do autismo, para a gente poder participar mais da vida de vocês. Eu tenho comércio também, igual o Daniel tem, igual o Odair tem, e a gente vê mesmo as dificuldades quando uma mãe chega com uma criança, né, com aspecto autista no mercado. Até um certo ponto a criança está legalzinha ali, está obedecendo, está conversando, mas ela rapidinho ela já se transforma nessa irrita, com barulho, com movimento, com tantas coisas, né, que passam na vida deles. Então a gente tem que aprender também a entender esse momento das crianças, das mães, para a gente poder ajudar. E para nós isso ainda é tudo novo, né?
Para quem não tem essa vivência, não tem essa dificuldade na casa, então se torna difícil para a gente também, que nós temos que aprender com vocês para poder ajudar. Só assim eu acredito que nós vamos fazer parte, um pouquinho da parte da vida de vocês. Eu agradeço a presença de cada um, a presença das entidades presentes aqui hoje, a presença de cada vereador, do vereador vizinho aqui de Sorocaba que veio palestrar aqui, por sinal, um rapaz, uma conversa inteligente, entende o que está falando, né? Então eu fico muito feliz em poder contribuir também aqui na Casa de Leis. Quando eu chegou, mostrou esse projeto aqui, apresentou na Casa de Leis, eu não me esforços para a gente, o quanto antes, colocar em prática, né, Nil? O Nil me procurou, falei, Nil, vai em frente, conta com minha ajuda. O que precisar da Câmara Municipal para a gente despachar esse projeto com o máximo de urgência que a gente vai fazer. E foi o que aconteceu. Chegou rapidinho, a gente já despachou as comissões, fizeram o que tem que fazer, ele enviou a ele também uma comissão para cuidar do projeto. Eu não faço parte da comissão porque eu tenho milhões de coisas para me ensinar e desenvolver junto com a Câmara, junto com o Executivo, mas o meu apoio é total para essa causa nova, tá bom? Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Para dar continuidade, gostaria de chamar, mas antes, de fazer o seguinte: após a apresentação das pessoas que vêm aqui, o microfone vai estar à disposição. Peço aos senhores e senhoras permaneçam no lugar. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. E aí, quem vier até aqui para falar sobre o tema, só aguardar se alguém tem uma pergunta ou não. Tudo bem? Para dar continuidade, eu gostaria de chamar aqui o psiquiatra infantil, pediatra, neuroinfantil, Dr. Hugo Mota Machado. Boa noite a todos. É um prazer, uma experiência única estar aqui com vocês. Meu nome é Hugo Mota Machado, sou médico pediatra, psiquiatra adulto, psiquiatra infantil e neuro, atendo pela CLIBEP e sou coordenador da UPA Jataí, de Toronto. É um tema crescente e que a cada dia tem de uma forma bem, às vezes, desordenada, mas junto com a comunidade, junto com a sociedade, junto com os políticos, o nosso governo, temos a chance de fazer um bom trabalho. E me admiro muito a Araçoiaba, estou assim, impressionado com a turma assim, muito bem unida, os vereadores, além da vereadora Etienne da Saúde, que sempre há mais de 3 anos, me recepcionou aqui em São Paulo e agradeço muito a ela. E hoje no autismo eu tenho uma contagem um pouco alarmante, porque há 4, 5 anos atrás nós estávamos com uma porcentagem, com uma estatística de 1 para 47, 1 para 48 a cada criança, principalmente nos Estados Unidos. Hoje nós já estamos em 31. E a tendência pela Organização Mundial da Saúde, que em 2029, 30, esse número cai para 1 para 20 terra existente aí no mundo. Então eu admiro e fico assim, feliz porque recebi algumas mães do consultório aqui naquele meio onde eu atendo. São mães guerreiras que de fato têm que ter muita paciência, têm que ter muita firmeza para estar conduzindo essa criança que tem algumas
Nós temos divergências. Então eu fico feliz por estar nessa área e é um desafio muito grande, não só para o psiquiatra, tanto quanto para os terapeutas, os psicólogos que fazem uma equipe multidisciplinar fantástica. Graças a Deus, graças a clínica que eu trabalho aqui, que presta serviço aqui em Araçoiaba, a equipe multidisciplinar é de altíssima qualidade. Bom, eu agradeço pela oportunidade de vocês. Estava saindo do plantão, já estou indo para atender outro. E obrigado aos vereadores. Muito feliz por ter recebido esse convite de vocês, da Thierry, vereadora. E Deus abençoe a todos, Deus abençoe os seus filhos, que Deus possa proteger, possa dar força para essas mães, os pais, para continuar essa luta que está só começando. Tem uma luta ainda pela frente, ainda tem uma caminhada pela frente. E conte comigo, qualquer coisa, estou à disposição e às ordens. Obrigado. Agora eu gostaria de chamar, para dar continuidade, a psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em avaliação neuropsicológica, Pamela Desirê Escudeiro dos Santos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho então sobre o tema. Eu atuo em duas frentes atualmente. Uma delas é no diagnóstico, em casos em que existe essa hipótese diagnóstica do TEA, e também atuo na intervenção em crianças que já possuem esse diagnóstico. Então, queria trazer um recorte desses dois momentos, tanto de quando a mãe chega no consultório com todas as demandas, quanto quando ela já tem esse diagnóstico, já tem ali a criança com diagnóstico. O que eu percebo na minha prática clínica, enquanto neuropsicóloga, realizando a avaliação, que hoje em dia as pessoas têm muita informação sobre o que é o TEA, hoje está em todos os lugares, e que isso é muito bom, mas isso também gera bastante ansiedade. Então, quando essa mãe chega no consultório, esse pai, esse responsável, com essa hipótese diagnóstica, às vezes por encaminhamento do psiquiatra, às vezes porque percebeu que o filho tinha comportamentos diferentes dos outros filhos, essa mãe vem cheia de ansiedade, cheia de preocupação, cheia de dúvidas. E a primeira coisa que eu faço é acolher essa mãe. Antes de começar a aplicar teste, antes de fazer uma anamnese extensa, acolher essa ansiedade, acolher essas dúvidas, e a partir daí a gente começa essa investigação. O diagnóstico, ele é um facilitador, Então, eu costumo dizer que ele abre muitas portas, sejam por questões burocráticas, porque para eu ter acesso a um benefício eu preciso desse diagnóstico, para eu ter direito a um auxiliar de sala eu preciso do diagnóstico, mas também porque ele traz mais clareza sobre o que aquela criança apresenta. E isso dá ferramentas, empodera essa família. O que eu posso fazer agora com o meu filho, agora que eu tenho certeza de que ele tem um diagnóstico? Para além disso, eu gosto sempre de pensar do ponto de vista assim, quando vem um diagnóstico, vai mudar, você sabe o que seu filho tem, vai te dar possibilidades, você vai ter acesso a coisas que você não tinha antes, mas essa criança ainda vai continuar sendo seu filho, isso não muda, Então eu gosto sempre de pensar nisso. Quando as mães chegam no consultório sem diagnóstico, a maior preocupação delas eu preciso desse diagnóstico, eu preciso saber o que meu filho tem. E a pergunta que eu faço vai mudar que seu filho tem um diagnóstico? É importante, por isso você está aqui, por isso o médico encaminhou, até para saber que medicação é mais adequada. Porque se a gente pensa que o diagnóstico é mais importante que a intervenção, talvez a gente espere demais para proporcionar situações para
autistas, elas têm muitas comorbidades, muitos comportamentos desafiadores, mas elas também têm muita potencialidade, elas são muito potentes para muitas coisas. E no dia a dia, de quem convive com um indivíduo TEA, seja de suporte 1, de suporte 2, de suporte 3, às vezes fica difícil enxergar essas potencialidades, porque a rotina